Olá, oitavo ano, tudo bem? Então vamos iniciar mais uma videoaula com o nosso tema, nosso conteúdo, Revolução Industrial. Veremos alguns aspectos relacionados à Revolução Industrial. Esta revolução que foi um grande marco na história da humanidade. Veremos o significado, das palavras para que vocês entendam melhor. Revolução, o nome já diz, transformações, aquilo que nos causou transformação. Indústria é relacionado àquilo que é as máquinas, As máquinas, as fábricas, aquilo que é industrial. Então, foi a grande transformação da industrialização, o uso das máquinas. Trata-se do uso das máquinas, das fábricas, deixou-se a mão de obra e passou-se a utilizar as máquinas. As máquinas surgiram com grande importância na época. As primeiras que surgiram foram a máquina de fiar, a máquina de tecer e o tear mecânico. Então, esse surgimento é que causou essa transformação, porque deixou-se de utilizar o artesanato. Antes dessa revolução, utilizava-se o artesanato, ou seja, aquele trabalho que se fazia na mão, Após a revolução, deixou-se o artesanato e a manufatura. A manufatura era o trabalho com máquinas caseiras. Então, deixou-se o artesanato e a manufatura e passou a utilizar a maquinofatura, ou seja, a presença das máquinas, a presença do tear mecânico que eu citei, a locomotiva, a vapor, e com isso o transporte foi evoluindo tanto que o trabalho do ser humano já estava dependente dessa tecnologia industrial. O ser humano, o trabalho, a mão de obra, era só para fazer a manutenção, a alimentação dessas máquinas, o cuidado dessas máquinas, a manusear as máquinas. Porém, esse trabalho operário não era valorizado. O operário ganhava-se muito pouco, salários baixos, morava perto das fábricas. Nas fábricas existia muita poluição e essa poluição muitas vezes adoecia os operários, eles não tinham qualidade de vida, o lucro ia só para os patrões, só para os donos das indústrias, que por sinal era a burguesia. Então, na Revolução Industrial surgiu também duas classes sociais, que era a burguesia, os donos das fábricas, o dono do comércio, os donos das máquinas, e o proletariado. O proletariado era o trabalhador, era o operário, era aquele que servia, aquele que trabalhava, porém ele não tinha retorno, os salários precários, muito injusto. E com isso foram surgindo as revoltas e foram surgindo os sindicatos, porque os operários, eles começaram a reivindicar, e com razão, reivindicar baixos salários, baixa qualidade de vida, a injustiça, muita injustiça social. E na Revolução Industrial, apesar de ter tido o lado positivo, que é o surgimento da indústria, mas também o lado positivo é essa falta de respeito com o operário e essa desigualdade social, que a burguesia crescia cada vez mais, ficava cada vez mais ricos com o lucro, e os operários, o proletariado, ficava cada vez mais pobre, recebendo apenas o salário, que muitas vezes não dava para ter uma boa qualidade de vida. Então, aí que surgiram os sindicatos foram ganhando força com o tempo, e as leis trabalhistas foram se renovando e foram se melhorando com o tempo.
Então, a Revolução Industrial, esse movimento que ocorreu na Inglaterra no século XVIII, foi um movimento que iniciou-se na Inglaterra, porém espalhou-se pelo mundo inteiro e hoje nós podemos sentir essa influência na nossa atualidade. Quando acordamos, que utilizamos a nossa escova de dente, sabemos que ela é industrializada, né? Quando ligamos a luz, né, a nossa lâmpada, a luz elétrica, deu-se origem na industrialização, né? Não que surgiu, mas que deu-se origem, foi o pontapé inicial. Se utilizamos a nossa televisão, se originou também da Revolução Industrial, né? A nossa TV, nossa geladeira, nosso fogão a gás, o nosso próprio celular. Então, essa tecnologia toda que nós utilizamos hoje deu-se origem na Revolução Industrial. Por isso que todo o acontecimento histórico ele está ligado também ao presente. Não é algo só do passado, né? Não é algo que devemos esquecer e deixar no passado, mas é algo que devemos sempre contextualizar que muitas coisas, muitas conquistas do nosso presente veio do nosso passado, né? No caso da Revolução Industrial, ao que estamos nos referindo. Vou indicar para vocês um filme, Tempos Modernos. Esse filme mostra como os operários manuseavam as máquinas na época da Revolução Industrial. É um filme contando a Revolução Industrial, mas também trazendo muito humor, né? Vocês vão rir muito. Então assistam o filme, espero que tenham aprendido algo, né? E até a próxima aula. Um abraço.